a palavra para você e depois da apresentação do André, a gente vai ter bastante tempo para discussão e eu peço que todos que estejam aqui participem bastante, que seja um bate-papo informal. André, a palavra é sua. Obrigado, Davi. Obrigado a todos pela presença. Acho que é bastante interessante ver o número de pessoas que está interessada em ouvir falar sobre economia em saúde. Esse interesse vem crescendo nos últimos tempos e acho que é bom. É um termômetro interessante, o interesse crescente nesse assunto, porque a gente sempre faz a provocação, né, de que a gente não deve reclamar dos outros, reclamar do governo, reclamar de alguma pessoa sobre alguma não incorporação ou não acesso a tecnologias. A gente precisa saber o nosso papel, a gente precisa desempenhar o nosso papel frente ao paciente, frente a quem está interessado na incorporação de tecnologias. Então, a gente precisa saber incorporar a tecnologia de maneira racional. A gente hoje está abrindo uma negociação importante na própria ANS, está abrindo hoje ou nos próximos dias a consulta pública do novo rol de coberturas obrigatórias da ANS, em que foram discutidos no início do ano incorporações de tecnologia de medicações orais antineoplásicas, e saber argumentar com a ANS de por que incorporar ou por que não incorporar passa por ter noções de farmacoeconomia. Obviamente eu não é minha intenção dar um curso de farmacoeconomia para vocês em mais ou menos 40 minutos, que é o tempo dessa apresentação, mas essa é uma aula introdutória, é uma discussão introdutória sobre farmacoeconomia para vocês entenderem o que são estudos de farmacoeconomia, de custo-efetividade, o que olhar e até dar exemplo de prevenção de evento esquelético, por exemplo. Então, é uma ideia de fazer uma discussão bastante prática, de evidências. Quando vocês entraram aqui, todos estavam no mudo, eu acho que ainda estão, mas querendo interromper, e principalmente no final, a discussão é muito válida, a discussão sobre os termos mais gerais de farmacoeconomia, mas especificamente também essa discussão da prevenção de eventos esqueléticos também vem ao caso. Então já vamos começar, esses são meus conflitos de interesse. Agradeço a Angen por disponibilizar, possibilitar que a gente faça esse tipo de discussão, que é isenta de conflitos diretos e tem completa liberdade para discutir até criticamente os dados envolvidos posteriormente. Analisando de maneira bastante crítica no Brasil, a gente sabe que a gente vive num país que tem oportunidade de incorporar novas tecnologias. Então a gente não está num país pobre, paupérrimo, a gente está num país que a gente tem acesso a tecnologias, por exemplo, cirurgia robótica, a gente tem acesso a microcirurgia, a gente tem acesso a laboratórios de pesquisa de ponta, apesar das restrições orçamentárias mais recentes. A gente tem capacidade de fazer tumor boards, por exemplo, com várias especialidades também de alta tecnologia envolvida, e a gente tem consultórios que podem incorporar tecnologias e existem clínicas e farmácias que podem entregar tecnologia aos nossos pacientes. Então é possível incorporar. A velocidade de incorporação de novas drogas, por exemplo, de aprovação e de registro no Brasil diminuiu muito. Então, em alguns momentos, a gente tem até aprovação pela Anvisa de medicamentos quase simultaneamente ao FDA, ao EMEA, na Europa. A gente consegue ter uma velocidade adequada. Porém, a gente tem dificuldade de acesso a novas tecnologias. Então, apesar das oportunidades, a gente tem uma desigualdade muito grande. A gente tem processos burocráticos para a incorporação de tecnologias muito grande. E a nossa capacidade de pagar por essas tecnologias é muito questionada, é muito questionável. Então, enquanto a gente discute se vai dar
se vai incorporar, por exemplo, imunoterapia para melanoma, a gente tem pessoas esperando para uma simples cirurgia ortopédica numa fila de SUS. Isso é complexo, porque a priorização de gastos deve ser feita. E, de todas as formas de desigualdade, essa injustiça no cuidado da saúde é a mais chocante e desumana. Isso já falou Martin Luther King, que lutou contra injustiças em geral, inclusive raciais, mas especialmente essa desigualdade na saúde para a gente incomoda. Incomoda tratar paciente de maneira diferente e incomoda perceber que numa mesma instituição, se um paciente está dentro de um convênio, ele pode ser tratado de uma forma, de outro convênio de outra, e se estiver no SUS é uma forma ainda completamente diferente. E isso a gente precisa trabalhar para mudar. Quando a gente fala de economia em saúde, quando a gente fala de dinheiro em saúde, o que eu posso comprar, eu tenho que entender que eu não estou discutindo compra de mercadorias, eu não estou discutindo compra de produtos de luxo. Mas eu estou comprando também, eu estou comprando bem-estar, eu estou pensando em comprar saúde. É um paciente que precisa de saúde, ele precisa de algum pacote que entregue saúde para ele de alguma maneira. Estudos de economia em saúde têm diferentes perguntas no mesmo problema. Então, como adequar um orçamento restrito para demandas por saúde diferentes? Escolhas devem ser feitas e precisam ser feitas. A gente não pode se esconder do problema, ignorar. A gente não pode jogar na judicialização o problema, a resolução do problema, porque a judicialização não resolve nada. A judicialização é quando o diálogo encerrou, quando ninguém mais quer conversar a respeito sobre um assunto, cada um busca o seu direito individual. E a busca do direito individual, a busca do seu prazer individual, é o que leva à desigualdade e leva a dificuldades de acesso mesmo na judicialização. Por que a gente tem que discutir sobre dinheiro, sobre orçamento limitado, sobre dificuldades de acesso? Porque todos estão preocupados no mundo inteiro sobre o custo e o custo especificamente em oncologia. Quando a gente vê nos Estados Unidos o custo crescente em remédios, em terapias oncológicas, em medicamentos oncológicos, em 4 anos sobe de 25 bilhões para quase 40 bilhões de dólares o gasto, então sobe, mas em 10 anos o número de drogas em desenvolvimento aumenta 63%. É um desenvolvimento tecnológico, é um desenvolvimento de melhor cuidado, de melhor desfecho para os nossos pacientes, mas as novas drogas que estão surgindo hoje no mercado custam 40, 50 mil reais por mês para os pacientes. Numa época que a gente tinha oncologia de alto custo, que tratamentos de custo muito alto eram de 10 mil reais, 5 mil reais, hoje, talvez alguns ciclos de tratamento de alguns tipos de tratamento chegam a custar 100 mil reais. Isso, de alguma forma, desequilibra a capacidade de pagamento de planos de saúde também, mas da saúde pública. E essa escalada de preços ela é contínua. A precificação é confusa. Não confusa, confusa. E não é bem regulamentada. Nos Estados Unidos existe uma lei que proíbe o governo de atuar na precificação de medicamentos. No Brasil existe uma regra de precificação, mas ela é baseada na precificação que já foi feita em outros países, fora. Então a gente não tem uma identificação da realidade nacional e da necessidade de entender o valor que aquele tipo de medicamento vai entregar para os nossos pacientes. Então, quando a gente tem o registro de ipilimumab, por exemplo, a 150 mil dólares por ano por pessoa, em 2011, quando que se falava que o mundo ia acabar por causa do ipilimumab. Depois, a combinação de ipi e nivolumab chegou a levar para 250 mil dólares por ano por pessoa.
O Carticel, agora que é uma realidade, custa $500.000 o tratamento, né? Pode curar algumas pessoas, mas o tratamento é muito caro e o acesso é muito caro. E a gente ouve várias vezes, a oncologia vai falir o sistema. Não faliu, o sistema não vai falir, o sistema de saúde ele vai se adaptar. Talvez, o próprio Nelson Teich falava isso em algumas reuniões que a gente já teve, o sistema de saúde nunca vai à falência total. O sistema de saúde se adapta. Ele vai restringir acesso a tecnologias. Ele vai restringir a tecnologia para algumas pessoas, ele vai bloquear o tratamento para algumas pessoas. Mas falir ele não vai, quebrar não vai. E como a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar para a adaptação desses sistemas de saúde resultar numa melhor saúde à sociedade. E aí eu volto à questão de direitos individuais e a questão de observação do indivíduo versus a sociedade. Quando a gente, como médico, como profissional de saúde na faculdade como um todo, a gente pensa em saúde, a gente pensa no melhor para alguém, a gente pensa sempre no melhor para uma pessoa. A gente busca a individualização do tratamento, a personalização do tratamento, a entrega de tecnologias adequadas para aquela pessoa individual. Mesmo quando a gente estuda estudos randomizados, a gente faz avaliação crítica, a gente tenta transformar os dados daquele estudo randomizado no que seria benefício para uma pessoa. E quando a gente fala em sociedade, em acesso, em sistemas de saúde, a gente tem que pensar em como aquele tratamento vai poder ser oferecido para pessoas que estão vivendo em sociedade. Porque senão, se a gente pensar somente na individualização do tratamento e na personalização do cuidado exclusivo, a gente vive numa sociedade que é típica americana, que é individualista, que o indivíduo paga pelo seu tratamento. Os Estados Unidos têm a questão da liberdade de escolha e a liberdade da individualização de tudo, mas lá cada indivíduo, em tese, tem a liberdade de comprar o que é seu, e comprar o que é permissivo para a sua saúde. Só que lá as pessoas vão à falência por conta de custos em saúde. Indivíduos vão para a rua, perdem as casas, perdem suas estruturas todas por contas de hospital. Isso para a gente é impensável. E é impensável porque a gente é um indivíduo social, a gente precisa viver em sociedade para ser feliz. E aí a gente entra na complexidade de avaliações em saúde. E aí eu vou passar passo a passo numa crescente de complexidade. Quando a gente pensa num estudo que vai analisar resultados de uma alternativa, de uma estratégia terapêutica, a gente tem um estudo descritivo, simplesmente. É um estudo descritivo de uma tecnologia. Quando a gente compara resultados de diferentes alternativas, a gente tem um estudo clínico, que pode ser randomizado. Eu comparo uma tecnologia antiga com uma nova e vejo o que essa tecnologia nova resultou na média naquela população. Eu também tenho análise de custos de uma alternativa. É uma descrição de custos. Então, disease burden é um termo de tipo de estudo que avalia o quanto aquela doença custa para uma sociedade, por exemplo, ou para um plano de saúde, ou para uma cidade, ou para um país, ou para alguma entidade que tenha algum orçamento. Isso também pode ser feito a incorporação de uma estratégia em um sistema de saúde. É isso que a ANS hoje faz quando avalia economia em saúde e avalia-se a capacidade do sistema absorver aquela tecnologia no seu ambiente. A ANS confunde hoje esse tipo de análise, de descrição de custos, o quanto uma nova tecnologia vai custar para o bolso de quem paga o plano de saúde, eles confundem com avaliações complexas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E avaliações complexas, eles começam a fazer comparações de custos de diferentes alternativas, são análises de custos, custos de oportunidade.
se eu deixar de oferecer combinação de IP e nivo para melanoma, eu posso custear outras coisas, eu posso incorporar outras tecnologias dentro do meu orçamento. Mas o mais importante, talvez, para a sociedade como um todo, como o Brasil, por exemplo, com um sistema de saúde universal, é uma análise e comparação, tanto de efeito quanto de custos de diferentes alternativas. E aí a gente tem estudos de custo-efetividade, custo-utilidade e custo-minimização. Isso eu vou falar por que, a minha opinião, esse tipo de estudo não é apropriado, por exemplo, para um sistema de saúde como saúde suplementar, em que há uma divisão de custo. A gente vai falar mais para frente disso. Como se resolve, ou como se construiu a tentativa de resolver os problemas relacionados a custos e a sistemas de saúde? O Kenneth Arrow foi o Prêmio Nobel de Economia de 72. Ele distinguiu o mercado de atendimento de saúde de outras áreas. Então, economia em saúde foi um termo que, na década de 70, começou a ser estudado de maneira diferente. Hoje, quando a gente fala com um economista sobre economia em saúde, ele fala, é outra área. Então, assim, é uma subespecialidade completamente diferente. É como físico e físico médico. Então, assim, não é a mesma física, é outra. O conhecimento básico pode ser o mesmo, mas é aplicado em outra área. A primeira publicação sobre custo-benefício e custo-efetividade foi feita em 78, sobre a avaliação de metodologias inovadoras para avaliar produtos em saúde, de como entregar com mais justiça saúde para as pessoas. Então, os objetivos desse tipo de estudo são, sim, proporcionar melhor cuidado à saúde ao menor custo, racionalizar o gasto em saúde, priorizar ações, essa é a função da economia em saúde, e não é restringir acesso, não é aumentar a rentabilidade da fonte pagadora de planos de saúde, não é economizar dinheiro, não é dar um preço à vida humana, como às vezes fala. Mas a gente precisa ter estudos de economia em saúde. E o conceito de economia em saúde tem como objetivo principal comparar estratégias. Então é como se a gente fosse realmente no mercado e fosse comprar diferentes pacotes em saúde. Então a gente tem custos diferentes e resultados diferentes. Eu preciso comprar com o mesmo dinheiro mais saúde. Então o governo precisa, por exemplo, com o mesmo recurso que tem, comprar estratégias que proporcionem maior tempo de vida e maior qualidade de vida para a população. E aí o conceito de farmacoeconomia é um pouco mais específico, porque farmacoeconomia tem como objetivo principal comparar medicamentos. Então a tecnologia são os remédios, também em custos e resultados. E como a gente vai começar? A gente precisa iniciar um estudo ou avaliar um estudo de economia pensando em qual tecnologia vai estudar, qual é o comparador, o padrão antigo, qual é a população-alvo, qual é a diferença na eficácia e qual o aumento do custo. Com isso, a gente tem uma resposta mais ou menos fácil. E fica fácil de entender estudos de farmacoeconomia. E aí a gente tem 3 tipos básicos, ou 3 principais tipos de estudos econômicos em saúde. Um é o estudo de custo-efetividade, que a medida do resultado é um custo por ano de vida ganho. A gente tem estudos de custo-utilidade, que é um custo por quali ganho. Esse quali é um ano de vida ajustado pela qualidade, eu vou falar rapidamente sobre ele. E estudos de custo-minimização, em que os efeitos são iguais. Então, não vou ganhar anos a mais, não vou ganhar qualidade de vida a mais, mas os custos podem ser diferentes. Por exemplo, comparando tecnologias de via oral versus endovenoso, subcutâneo versus endovenoso, diferentes medicamentos com diferentes formas de cuidado de efeitos colaterais também podem ser estudados dessa forma. O que é quali? O que é um ano de vida ajustado pela qualidade? Isso é importante quem analisa estudos econômicos entender. Por que é importante isso? Porque um ano de vida não é igual para todos. Um ano de vida para alguém que tem HIV assintomático
é próximo de 1. É muito próximo de uma vida normal. Talvez ele tenha um decréscimo da qualidade de vida dele por conta da necessidade de uso de medicamentos, por conta da necessidade de exames de controle periódicos, pelo estresse de estar doente, pelo medo de ter alguma complicação. Mas quando a gente tem a síndrome da imunodeficiência adquirida instalada, essa qualidade de vida média do paciente já diminui. Quando a gente tem angina leve, angina grave, câncer de mama em quimioterapia, câncer de mama inicial após a cirurgia, cada ano de vida, em cada estágio de vida da doença ou de vida normal é um pouco diferente. Então, eu costumo, quando eu dou aula às vezes para o residente, falar o R1 tem um QALY de 0,3, um R2 tem um QALY de 0,5, um R3 tem um QALY de 0,9, quase uma vida normal. É um pouco assim também. E se estender por longos tempos uma vida de um R1 é diferente do que estender uma vida a longo tempo de um R3. De maneira prática, só mostrando visualmente para vocês. Imagina uma doença, não uma residência. Uma residência em que a observação dá uma expectativa de média para um paciente de 4 anos. E o tratamento dá uma expectativa de vida média de 5 anos. Então, eu consigo dizer, por exemplo, num estudo de custo-efetividade, que o tratamento proporcionou um ganho de 1 ano de vida aos pacientes, em média. 5 menos 4 é fácil de entender. Porém, se eu analisar que, em observação, o paciente doente, ele vai ter sintomas relacionados à doença, vai ter problemas e o QALY dele médio é de 0,7, esses 4 anos passam a ser 4 vezes 0,7, 2,8 QALYs. São 2,8 anos de vida ajustados pela qualidade. E esses 5 anos, considerando que o tratamento controle a doença e controle os sintomas, proporcionando um QALY de 0,85, melhorando a qualidade de vida, então, esses 5 anos se traduzem em 4,25 QALYs. 4,25 anos ajustados pela qualidade. O que no final não dá 1 ano de diferença absoluta, dá 1,45. Então, além do ano de vida absoluto, eu ganhei mais um pouco de ajuste pela qualidade de vida. Então, é muito melhor esse tratamento. Por outro lado, o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de objetivo, ganhei 1 ano de vida em tempo, mas a custos de nenhum ganho de qualidade de vida. É uma doença muito grave que eu só estendi o tempo de vida e mantive uma não perda maior, mas é igual a qualidade de vida de quem trata e quem não trata. E a qualidade de vida é ruim, então 0,4, muito ruim. Então esses 4 anos viram 1,6 e esses 5 anos viram 2 anos de vida ajustados. O ganho é de 0,4. Então vejam que mesmo tempo de ganho de vida absoluto pode ser tanto mais quanto menos, dependendo do que a gente ganha ou perde de qualidade de vida. Em casos extremos, eu posso até ganhar tempo absoluto de vida e piorar o QALY, se o meu tratamento é muito tóxico. Se em vez de melhorar a qualidade de vida, ele piora a qualidade de vida. E por isso, em oncologia, a gente tem que tomar muito cuidado com os tratamentos muito próximos do final de vida do paciente. Porque ele já tem uma expectativa de vida muito curta. Se eu introduzir algum tratamento muito tóxico ao final da vida dele, os poucos meses que ele tem de vida pode se transformar em meses ajustados negativamente pela qualidade de vida. Esse é um conceito importante. E quando a gente quer chegar com um resultado, o que é o custo por ano de vida ganho? É simples o cálculo, se a gente for pensar do ponto de vista estrito. Então, é uma razão de custo-efetividade incremental. Isso não é nenhum palavrão, é um desfecho de estudos clínicos e é o custo de uma intervenção nova, menos o custo da intervenção antiga, dividido pela efetividade da intervenção nova menos a efetividade da intervenção antiga. O custo total novo versus o dividido pelo benefício total novo. E quando a gente analisa isso, a gente tem que ter definições básicas para uma avaliação econômica. Eu tenho que analisar a perspectiva de quem que eu estou estudando. Se é da sociedade, se é do SUS, se é de um plano de saúde, se é de um hospital. Se eu
parto do ponto de vista da sociedade, eu tenho que englobar todos os custos, inclusive talvez os custos da perda de eficiência do paciente de trabalho, por exemplo. Eu tenho que avaliar todo o custeio de todo que a sociedade gasta para manter aquele tratamento. Então, eu tenho que avaliar o custo no posto de saúde, eu tenho que avaliar o custo geral. No SUS, o SUS é diferente. O SUS, às vezes, é uma fonte pagadora que tem uma metodologia específica de pagamento. Tem a PAC, tem a IH, tem tabelas. E essas tabelas servem para avaliar o custo do SUS. O plano de saúde tem outro tipo de tabela para avaliar. Tem coisas que o plano de saúde cobre e que não cobre, que o paciente paga do bolso dele. Então, o que vai sair do bolso dele não pode entrar numa avaliação econômica de um plano de saúde, por exemplo. E existe o horizonte temporal também. Por quanto tempo eu vou fazer um modelo econômico? Para mim, é 1 ano que é o importante, porque a minha variação em 1 ano é muito grande, é 5 anos, é a vida inteira do paciente. Isso é importante e isso varia muito os resultados finais de uma avaliação econômica. E no Brasil, a análise mais comum é de custo-efetividade, porque a gente não tem dados nacionais adequados de qualidade de vida para eu fazer estudos de custo-utilidade. Então, custo-efetividade é o mais simples e é o com menos risco de viés, apesar da gente perder aquele ajuste fino que eu falei do QALY, da avaliação da qualidade de vida. Bom, estudo de custo-efetividade ele considera todos os custos da perspectiva de uma fonte pagadora, seja ele SUS, seja ele um plano de saúde, seja ele um hospital. Ele avalia também os anos de vida ganhos com aquela nova tecnologia versus a tecnologia antiga. E a expressão do resultado vai ser custos totais incrementais por ano de vida ganho. O modelo econômico que calcula isso é uma estrutura matemática que representa desfechos em saúde e em economia simultaneamente. Então é como se eu fizesse uma representação simplificada da realidade em vários momentos. Eu analiso hoje, analiso daqui a 3 meses, analiso daqui a 6 meses, analiso daqui a 9, e eu vou somando tudo que eu ganhei de vida dos pacientes, quantos meses de vida eu ganhei para cada paciente e quanto eu fui gastando ao longo desses meses. Os principais tipos são Markov e de árvore de decisão. O modelo Markov é esse que eu falei, que divide tempo em ciclos, chama ciclo de Markov, estima o custo em cada um de estados de saúde diferentes. Então, eu defino estados de saúde como um estado que eu posso dizer qual é o custo de 3 meses naquele estado, e justamente 3 meses significam 3 meses de vida. É fácil de transformar esse estudo em custo-utilidade, porque às vezes 3 meses de vida eu posso ajustar para a qualidade de vida. Eu preciso também estimar o custo de cada um dos estados, mas também a chance de depois de 3 meses o paciente mudar de estado de saúde. Então, de bem sem queixas para problemático, com recidiva da doença, com progressão ou com morte, no final de cada ciclo. Existem softwares específicos para avaliar as populações. Então, de maneira bem grosseira, talvez em oncologia seja um modelo de Markov mais simples de entender, um paciente que está num estado de saúde que é livre de progressão, ele tem a doença, mas ele está em tratamento e não progrediu, ele custa o que precisa ser mantido para manter ele sem progressão, ele tem uma chance de progredir e ele tem um custo depois que ele progredir de se manter após a progressão, e ele tem a morte. A morte também tem um custo envolvido com a morte, mas depois é zerado, né? Ninguém gasta mais nada morto e ninguém mais agrega mais nada em termos de vida. Então esse aqui é o final do modelo de Markov. A inserção de custos de probabilidades no modelo é um desafio. Custo precisa ser colocado dentro desses modelos. O custo da ampola ou de um pacote de tratamento, o custo dos exames, o custo de manejo de toxicidade, de internação. Todos os custos envolvidos com aquela escolha feita. Eu também preciso, isso talvez seja o mais importante, ter uma avaliação correta da probabilidade dele mudar, dele progredir, dele morrer. Então, a chance de ocorrência que vão influenciar a mudança entre esses estados de saúde. E uma taxa de desconto futuro. Seria como se fosse juros futuros. Então, um custo que vai acontecer daqui a 2 anos, ele tem uma depreciação.
O custo que acontece hoje, ele é real. Então, isso também acaba sendo colocado dentro do modelo econômico. Não quero assustar vocês muito com termos, mas esse é o contexto geral dos dados de economia. Quando a gente analisa fontes de dados, a gente tem que avaliar de eficácia e efetividade, geralmente estudos clínicos. Estudos clínicos randomizados inferem a diminuição do risco de morte, a diminuição do risco de progressão. Isso são termos comuns para a gente que analisa criticamente estudos clínicos. Mas a ocorrência daqueles eventos, a ocorrência da morte, pode ser diferente na minha população do que no estudo randomizado. Então, dados de vida real e dados observacionais, às vezes, podem ser utilizados também em estudos econômicos. Tem que ser utilizados com racionalidade e de maneira clara. E o uso de recursos, eles também geralmente são derivados de estudos observacionais, porque ninguém acompanha pacientes como num estudo clínico. Então, nossa necessidade de exames de controle, a periodicidade de tomografias, de exame de sangue é diferente na vida real de um estudo clínico. Então, muitas vezes, bases de dados administrativas são utilizadas, opiniões de especialistas são utilizadas, que chama o painel Delphi. A gente vai falar um pouco de painel Delphi um pouquinho mais para frente. E aí eu tenho que estudar também e definir quais são os tipos de custos que eu vou utilizar, que eu vou avaliar num estudo econômico. Os custos diretos geralmente são os avaliados, porque é quando se paga o quanto aquele orçamento está sendo consumido para fornecer aquele tipo de saúde. Então, produtos e serviços pagos diretamente pela fonte de recurso. O custo do medicamento, o custo da quimioterapia, mas também honorário médico, exame radiológico, exame laboratorial, às vezes alimentação, se for a sociedade, se for o SUS que está pagando o transporte, a assistência não médica, a equipe multidisciplinar. Existem custos indiretos que normalmente, quando são feitos estudos de custo-efetividade, na perspectiva de uma fonte pagadora, eles não são incluídos. Eles são quando a gente avalia do ponto de vista da sociedade. Então, custo de acompanhantes, absenteísmo, perda de produção, mortalidade prematura, atendimentos informais. Tudo isso a gente tem que analisar criticamente. Eu falo analisar criticamente por quê? Porque tem tantas inferências, tem tantos cuidados, tem tantas coisas que às vezes a metodologia é um pouco diferente dependendo da perspectiva que está se utilizando, que às vezes estudos econômicos podem ser utilizados como propaganda, como influência sobre quem está definindo sobre a padronização de algum medicamento naquele hospital. E a gente tem que entender se aquilo faz sentido para a gente ou não. E precisa tomar cuidado com essas inferências, porque as inferências são obrigatórias em estudos econômicos. Elas são definições para as quais não tem dados na literatura. Então, por exemplo, eu colho o hemograma toda vez que eu faço quimioterapia em todos os pacientes? Sim. Eu colho transaminases para todos os pacientes que fazem quimioterapia? Talvez, não todos os ciclos. Eu faço tomografia a cada quantos ciclos de quimioterapia? Tudo isso não tem na literatura, mas existe opinião de especialista. Mas o quanto isso pode influenciar o resultado econômico é um desafio. Então a gente precisa utilizar artigos diferentes como fonte de informação. A gente tem que analisar criticamente como que essa definição de padrão foi feita. E um painel Delphi é um painel geralmente de especialistas construído de maneira sistemática e organizada para responder essas perguntas. Análises de sensibilidade, a gente precisa analisar isso quando a gente lê os artigos, que são análises diferentes, feitos com parâmetros diferentes, relacionados a incertezas. Então, por exemplo, incertezas são intervalos de confiança dos resultados de eficácia, são variações dos parâmetros da utilização dos recursos, por exemplo, de acordo com a opinião de especialistas, ou dados de vida real, e até preço de medicamento. Se eu posso ter um desconto de 10% a 20%, a 30%, a 50%, a 80%. E aí eu posso utilizar, inclusive, análise de sensibilidade para cálculo do preço ideal do medicamento que o tornaria custo efetivo. Ou que tornaria ele economizador de recursos para um hospital, por exemplo. Isso é uma forma interessante e inteligente de se utilizar no estudo. E aí eu falei desse limiar de custo-efetividade para definir o que é custo-efetivo ou não. E o que é limiar de custo-efetividade? Talvez esse seja o ponto mais importante da aula de hoje, da apresentação de hoje e da discussão toda.
é o quanto a sociedade está disposta a pagar por um determinado benefício. Seria como se fosse o valor de uma vida estatística. No Brasil, a gente não tem essa definição do que é custo efetivo, de qual é o nosso limiar. Então, não dá para a gente falar no Brasil o que é custo efetivo e o que não é. E aí eu volto ao que eu falei no começo da minha apresentação, da ANS, a minha crítica à ANS, quando defende a não incorporação de um determinado tratamento no plano de saúde, porque não é custo efetivo. Eu falei, mas não faz sentido. A sociedade não definiu o que ela está disposta para pagar a um determinado benefício dentro de um plano de saúde, ou dentro de planos de saúde de uma maneira geral. Nem o SUS definiu quanto está disponível para pagar por um determinado benefício. Aí a minha crítica ao SUS é essa. A gente tinha que ter definido por lei ou por decreto, seja lá qual for, algum limiar de custo-efetividade. Para as decisões não serem baseadas em achismo, em opiniões de especialistas. No Brasil, segundo recomendações da OMS, que ainda são questionáveis, o limiar hipotético seria de $30 mil por ano de vida ganho, ajustado pela qualidade de vida. Mas não é claro. Mas, enfim, se a gente não tem, a gente utiliza recomendações externas, né? E esse limiar de custo-efetividade serve para quê? Para eu determinar aquele RCEI, a razão de custo-efetividade incremental, o que está dentro do meu limiar. E aí, rapidamente, eu vou falar sobre esse plano de custo-efetividade. Considerem dois eixos, um eixo de eficácia, de efetividade, e outro de horizontal de eficácia e o vertical de custo. Quanto mais caro o tratamento, menor a probabilidade dele ser custo-efetivo. Quanto mais baixo, melhor, e o contrário. Quanto mais efetivo, maior a chance. Quando eu tenho um tratamento que é mais caro e menos efetivo, não tenho discussão, não vou incorporar porque o velho tratamento é melhor. Quando eu tenho alguma coisa melhor e mais barata, não tenho discussão econômica porque, obviamente, o novo tratamento é melhor em todos os aspectos. O problema está aqui, nesses dois quadrantes. Então, eu tenho que definir um limiar de custo-efetividade para minha combinação de custo que eu aumentei e de efetividade, eu verificar se ele está dentro desse padrão esperado. De novo, no Brasil seria $30 mil por quadro. 3 vezes o PIB per capita. Então seria mais ou menos isso. Eu teria uma faixa de incorporação de tecnologias, que seria mais ou menos adequado adotar. Um problema é quando o remédio novo é menos eficaz e mais barato. Sei lá, a gente pensa até em genérico. Em genérico era para ser igual, né? Mas a gente aceita uma não inferioridade de genéricos a uma perda de alguma eficácia, talvez. Será que sim? Será que não? Isso aqui é uma discussão até ética interessante de se ter. Mas, enfim. Custo minimização. Isso é um outro tipo de estudo, um pouco mais simples. Dentro do modelo de construir os ganhos em saúde são iguais, dos dois comparadores. Por exemplo, em oncologia seria a comparação de sunitinib e pazopanib para câncer de rim, por exemplo, ou quimioterapias diferentes para câncer de pulmão em esquemas que davam ganhos iguais, mas avalia-se a diferença dos custos no preço do medicamento, de toxicidade, da duração do tratamento, medicamentos associados para suporte, exames necessários para seguimento, entre outras coisas. E aí eu vou dar um exemplo aqui só para finalizar e abrir a discussão, rapidamente do que eu falei do impacto de diminuição de eventos ósseos, para a gente ver o exemplo de que o preço nem sempre está associado diretamente ao aumento de custos. Então foi feita uma publicação no Jornal Brasileiro de Economia em Saúde, de análise do impacto econômico da adoção do denosumab sob a perspectiva do sistema de saúde privado brasileiro. Então aqui está clara a perspectiva da fonte pagadora. E aí foi feita uma avaliação de custo do manejo dos eventos relacionados ao esqueleto no Brasil. Então foi feito o custo de uma fratura vertebral, envolvendo o custo de internação, de cirurgia, de fixação, de prótese, eventualmente, de qualquer procedimento associado àquela fratura vertebral. É caro? Em câncer de próstata, mama, não varia muito, talvez varie
pouco em alguns tumores, mas a gente vê que os custos são próximos dependendo do tipo de neoplasia. De fratura não vertebral, de radioterapia óssea, de cirurgia óssea, de compressão medular. Cada um dos tipos de tratamentos necessários para tratamento dos eventos relacionados ao esqueleto tem um tipo de custo envolvido. Desde tratamentos médicos até internação, são todos os custos. Existe também uma avaliação da distribuição de eventos relacionados ao esqueleto por tipo de tumor. Isso foi retirado, não da cabeça de ninguém, foi adaptado de dados de vida real, de estudos observacionais de vida real. Isso é interessante porque esses eventos de vida real, esses estudos de vida real, eles são diferentes de estudos clínicos mesmo. Então, eles são base de dados do que realmente acontece na nossa vida. Por quê? O nosso paciente é diferente de um paciente de estudo clínico. Por isso, o estudo de vida real precisam ser usados. Nesses cursos de manejo de eventos relacionados ao esqueleto, foi feita a avaliação para prevenção dos eventos. Então, existem ácido zoledrônico e denosumab. Foi feita a avaliação da administração a cada 4 semanas, seguindo a bula brasileira. Aí fala assim, bom, existem possibilidade de aumentar o intervalo de aplicação dos medicamentos? Tem, mas, de novo, a perspectiva da fonte pagadora, a perspectiva do plano de saúde é um pouco mais pragmática. Então, é relacionado ao que foi aprovado no Brasil. E a obrigatoriedade contratual seria de pagar o que está em bula. O preço CMED em janeiro de 2020 do Zometa, 1.350, do Exgeva, denosumab, 1.470, o preço de lista. O uso, se a gente considerar que existem medicamentos similares de outros laboratórios, isso não barateia para a fonte pagadora. Ela não barateia para o plano de saúde. O preço de lista é muito próximo disso. A não ser que use os genéricos. Os genéricos, por lei, eles têm preço de lista mais baixo. Foi feito um ajuste dessa incidência por tipo de tumor. Então, de novo, ajustados 12 estudos randomizados foram ajustados para estudos de vida real. O quanto se via em estudos randomizados e o quanto foi ajustado para dados de vida real. E aí foi feita uma comparação do uso de diminuição do risco de eventos esqueléticos de acordo com a potência, ou de acordo com a efetividade de cada medicamento em diminuir os eventos. Então, na vida real, e baseado, essa diferença acaba sendo vista em estudos clínicos, então é uma combinação de dados de vida real com eficácia comparativa de estudos clínicos, se viu uma incidência anual de eventos relacionados ao esqueleto, de acordo com cada um dos tratamentos propostos. E o que se viu? Que o denosumab, apesar do custo do medicamento ser mais caro ao longo de um ano, por exemplo, em câncer de próstata, 19 mil versus 16 mil mais ou menos, a gente vê que o custo associado aos eventos ósseos é tão mais caro, é tão mais importante, que a pequena diminuição, e é pequena relativamente, a pequena diminuição da incidência dos eventos relacionados ao esqueleto compensa economicamente o aumento do custo e economiza recursos. Então, num custo anual de 115 mil reais, passou para 96 mil. Câncer de mama é mais ou menos a mesma coisa, outros tumores sólidos também, e mieloma múltiplo que fica muito próximo, mas mesmo assim acaba diminuindo 1% o custo com eventos esqueléticos ósseos ao longo do ano. Então, assim, o custo anual, somando os medicamentos preventivos, mais a administração dos medicamentos e mais o custo dos eventos que acontecerem, no final das contas, apesar do denosumab ser mais caro, num custo geral de 100 pacientes com eventos, ele vai economizar quase 2 milhões de reais. Então, ele vai permitir que mais pacientes sejam tratados. Se a gente pensar numa estrutura com recursos financeiros limitados,
eu posso tratar mais pacientes com o mesmo volume de dinheiro. Em resumo, o que eu quero falar assim, nem sempre o preço do remédio define o custo final do tratamento. Isso é uma mensagem muito importante. Quando a gente analisa economia em saúde, a vontade é de simplificar e colocar o mais barato, mas nem sempre o mais barato, na hora, é o que vai ter menos custo final. Existem algumas limitações metodológicas que a gente tem que entender, minimizar e adaptar à nossa realidade. E são necessárias equipes multidisciplinares que estudem o assunto, nos hospitais, nas clínicas, em todos os lugares. Farmacêutico é muito importante, enfermagem é muito importante, porque eles sabem a definição. A gente tem que ter cuidado com o número de inferências subjetivas e objetivas. Como eu falei, a mistura de dados clínicos, de estudos observacionais com estudos clínicos randomizados, por exemplo, tem que ser feito de maneira clara e racional. E a gente tem que entender que nem todos os dados necessários para os cálculos vão estar disponíveis na literatura. O final, e aí para abrir para discussão rápida, se a gente é só, de novo, né, o que eu abri a minha fala hoje, se a gente só culpar o governo, as agências regulatórias, a ANS, os planos de saúde, o baixo orçamento e dizer que a vida é assim, a gente deixa a responsabilidade de buscar soluções para eles. Então, se eu sei que a ANS faz um trabalho ruim, e é ruim mesmo, na avaliação de tecnologias para incorporar medicamento oral para medicamentos oncológicos, eu tenho que dizer que é ruim e eu tenho que tentar fazer parte dessa discussão. Eu tenho que fazer parte da solução, eu tenho que entregar algum tipo de documento que fortaleça, que faça eles tomarem uma decisão mais racional. Isso já aconteceu. As decisões da ANS, de outros halls de cobertura obrigatória, já foram muito ruins. A última foi razoável. Então, assim, a qualidade está melhorando, não adianta só dizer que é ruim e acabou. A gente tem que fazer um pouco a nossa parte. A gente participou com o apoio da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, dos próprios laboratórios, fizeram parte um pouco também dessa linha de discussão, já melhorou muito a qualidade da discussão. Mas a gente tem que assumir o nosso papel. E todos vocês que participam, mais de 60 pessoas participaram hoje dessa pequena conversa, eu queria só estimular com que cada um ficasse incomodado com esse tipo de fala mesmo. Que cada um de vocês se estimulasse a participar da solução, assumir que tem responsabilidade na discussão de custo-efetividade. E estudar é o caminho para isso. Obrigado a todos e deixo disponível aí para todos a abertura do microfone para discussão. O André, parabéns aí pela apresentação, realmente um desafio em 50 minutos você abordar esse tema tão complexo e o principal, manter praticamente 60 pessoas ligadas aí durante toda a apresentação. Parabéns de novo, já vi algumas apresentações suas, mas sempre aprendo com as novas apresentações. Eu vou deixar aberto para perguntas, quero que todo mundo aí participe, ou se não, mande no bate-papo alguma dúvida. E eu já vou começar perguntando, André, assim, lá no começo da aula, você comentou sobre a perspectiva da sociedade e do indivíduo quando a gente pensa em incorporação, né? Então, assim, lógico que a gente sempre tem que avaliar a perspectiva da sociedade. Eu acho que isso aí é uma coisa que é um consenso. Mas quando a gente vai avaliar a questão do custo, a gente vê que o custo na incorporação praticamente é o valor. O custo, é o preço. Mas o valor, na perspectiva de cada um dos players ali que está no processo de incorporação, é muito diferente. Então, por exemplo, os órgãos regulatórios, eles têm uma pressão muito grande de incorporar, mas eles têm também a responsabilidade quanto que isso vai custar para a saúde. Quando a gente olha os gestores, então os gestores aí das clínicas, dos hospitais, eles querem fornecer o melhor tratamento, a melhor assistência, mas no final do mês ele tem que dar lucro, né? Quando a gente olha a indústria farmacêutica, eles têm uma pressão muito grande de querer que incorpore tudo os seus produtos, a indústria em si. Os funcionários da indústria têm uma cobrança interna que eles precisam vender o seu produto. Aí quando a gente passa para o médico, que está na frente do paciente, a princípio ele quer dar a melhor evidência que tem. Muitas vezes é uma evidência que não tem nem aprovação de bula, ele já quer prescrever para o paciente. E o paciente que está lá embaixo na cadeia, o que ele espera? Ele espera receber o melhor tratamento possível
não importa se eu estou pagando um valor X ou um quarto do valor X da minha operadora, né? E o que eu acho que realmente é muito fragmentado cada etapa do processo. E esse diálogo entre cada uma das partes não ocorre da forma que deveria ou com a transparência que deveria. Minha dúvida é exatamente essa. Assim, o que você acha dessa fragmentação? E já juntando sua última conclusão, que a gente precisa participar. Mas eu acho que para participar, a gente tem que talvez escolher quem que vai ser o líder para a gente conseguir fazer essa integração, né? Porque se a gente deixar com órgãos regulatórios, isso não vai acontecer, não aconteceu até agora e não vai continuar acontecendo. Então, minhas considerações é essa. O que você acha da fragmentação e quem que deve assumir esse papel? Eu acho, assim, são duas coisas que você falou que são muito importantes da gente levar em conta. A primeira é a transparência do processo. Então, quanto mais transparente for toda a negociação e toda a análise, melhor é o resultado final. E o segundo é a responsabilidade social de todos. Então, todos têm que ter algum conceito de responsabilidade social. Quando a gente busca como médico melhor evidência para o meu paciente individual, obviamente a gente está pensando numa relação de 1 para 1. E é 1 para 1 mesmo. Eu estou excluindo toda a sociedade, eu estou excluindo todo quem vai pagar. Eu estou fazendo uma recomendação para uma pessoa. E essa recomendação médica, entre aspas, é sagrada, né? Eu tenho o direito de dizer que aquele paciente tem aquele medicamento que alguém descobriu em algum lugar do mundo que funciona para aquela doença dele, que pode ajudar de alguma forma. Esse é um ponto. Mas, de novo, essa é uma relação única, individual de um médico para um paciente. Quando a gente coloca a definição de quem vai pagar por isso, não é mais uma definição de 1 para 1. Porque envolve que alguém vai pagar. Não é um indivíduo, ele vai tirar do bolso dele. Porque se ele for pagar, ok. Ele tira e é uma decisão de novo individual. Assim funciona nos Estados Unidos. Que eu falei que as pessoas vão à falência por conta do tratamento. Quando a gente envolve uma sociedade, um sistema de saúde que foi organizado para bancar aquele tratamento, eu tenho que entender se aquela decisão, 1 para 1, se encaixa naquele sistema de pagamento. Porque é um sistema, é um seguro, é uma forma que vai ter que se encaixar dentro de um contrato que foi feito e assinado entre uma operadora e uma pessoa. Hoje em dia, o problema é que isso assim é confuso, porque tem lei do consumidor, tem leis que interferem com essas relações contratuais, e justamente a ANS tem culpa por não deixar claro o que é a obrigação de cobertura e quais são os critérios para incorporar uma tecnologia ou não. Por isso que eu falo que a avaliação é ruim, porque a gente não tem clareza dos critérios. Então, assim, a questão da responsabilidade individual e social e a questão de vários players é essa. Vai existir, cada um tem o seu interesse, mas se a gente pensar na responsabilidade como sociedade, cada um tentar se despiar mais desses interesses individuais e pensar no que é racional para o sistema de saúde, a gente vai chegar mais perto de uma solução. Eu acho, eu já tive várias opiniões na minha formação talvez de especialista em economia e saúde. Eu comecei a pensar que era o médico individual que precisava fazer isso. Então eu tive minha tentativa de fazer alguns esforços via Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, onde prestava alguns tipos de consultoria, fazia estudos dentro da Unicamp, mas não era só Unicamp, era como uma iniciativa pessoal mesmo. Olha, vou tentar fazer o mais sem nenhum tipo de pressão possível. Não funcionou. Porque dentro da unidade de saúde, o viés é outro. Dentro de uma unidade pública, o viés de interpretação dos resultados é outro. Então, o que mais me pareceu hoje, por experiência, próximo de ser algum protagonista, de ser algum elo de união entre todos os interessados, até hoje foi a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. É uma sociedade de especialidade, na oncologia. Sociedade Brasileira de Hemato, pode ser. Alguma sociedade de especialidades. Depende de quem está lá, porque ainda as sociedades dependem das pessoas. De quem é o presidente, de quem é o gestor, ele pode ter algum interesse específico. Então, também tem que tomar um pouco de cuidado com o poder numa questão só.
Mas se a gente deixar na mão da ANS, da Conitec, não vai funcionar. Se a gente deixar na mão da indústria farmacêutica, não vai funcionar. Então, a sociedade de especialistas, ela tem que congregar, tem que chamar todo mundo para sentar na mesa, chamar a indústria farmacêutica, chamar a entidade de pacientes, chamar o governo, chamar as agências regulatórias e aí sim tentar propor alguma solução. Eu acho que esse é o melhor caminho, pelo menos até hoje, o que eu vi. Concordo. Eu acho que a palavra transparência que você comentou no começo, eu acho que é fundamental. Com todos que estão participando ali precisa ser realmente transparente. Pessoal, todo mundo que está com as câmeras fechadas aí, se quiserem abrir e participar, fique à vontade. André, aproveitando enquanto o pessoal abre a câmera, eu queria discutir também uma questão que você comentou sobre acesso. Né? Aí acesso é uma coisa que talvez é mais 3 horas de aula, 3 Se o horas de pessoal estudo. gostou, a gente pode fazer uma live de acesso no futuro também. E porque é o seguinte, a questão do acesso a gente vê que claramente é muito divergente entre o SUS e a saúde suplementar. Mas dentro da saúde suplementar também existe uma diferença de acesso quando a gente pega medicamentos endovenosos e medicamentos que são baseados no rol da ANS. Né? E aí o que eu vejo assim, enquanto a questão de prioridades, quando a gente tem a Anvisa, ele aprova os medicamentos, como você comentou, por uma avaliação de eficácia e de segurança e não necessariamente um estudo de custo-efetividade. Né? Então, isso aí no SUS é uma coisa, na saúde suplementar é diferente. Mas muitas vezes a gente tem uma aprovação de um medicamento endovenoso que para a mesma doença, para a mesma patologia, a gente tem 3, 4 opções naquele mesmo cenário. E a gente pode até tirar o exemplo agora do Zometa, né, do ácido zoledrônico com o denosumab, duas opções naquele mesmo cenário. Lógico, se são complementares, se são substituíveis, eu acho que essa não seja a discussão. Por outro lado, tem medicamentos que são via oral que não tem nenhuma aprovação naquela indicação e o rol é avaliado cada 2 anos e a gente não tem acesso a nada. E eu acho que essa diferença entre prioridades de aprovação gera a questão de judicializações em alguns cenários. Né? E a gente vê que o Brasil, não só o Brasil, mas principalmente o Brasil, a questão de judicialização é um problema muito grande. Eu acho que foi ano passado, eu não lembro a referência, mas mostrando que em Campinas, nos últimos 8 anos, aumentou 350% o número de judicializações, sendo que 42%, se não me engano, era por conta de medicamentos. Então, a pergunta é essa, assim, como que você vê a questão de prioridades de aprovação e se hoje em dia a forma de aprovação, de incorporação baseado apenas em avaliação de eficácia e segurança é a melhor maneira? Eu costumo falar que a nossa avaliação de obrigatoriedade de cobertura feita pela ANS, ela é esquizofrênica mesmo. Assim, no sentido médico, lembra da psiquiatria mesmo, do que é esquizofrenia. Porque é completamente bizarro a forma de administração do medicamento definir se ele vai ter cobertura obrigatória imediata ou se ele vai ter que passar por uma avaliação, sei lá, de custo-efetividade ou de impacto orçamentário, seja lá o que for a avaliação que a ANS mais leva em conta. E é o que a gente falou, né? A falta de clareza é o problema. Eu vi muito se falar atualmente sobre a mudança da regra da ANS, a mudança da lei do medicamento oral, que tem uma discussão hoje, que passou já pelo Senado, tem um projeto de lei que está em discussão na Câmara agora, que muda isso, que extingue essa avaliação, essa necessidade de avaliação da ANS para medicamentos orais. E aí eu já vi muita gente falar assim, isso vai ser péssimo porque isso vai acabar com a avaliação de tecnologias em saúde, para planos de saúde. Eu falei, não, vai acabar a avaliação de tecnologias em saúde para medicamentos orais em oncologia. Por que só existe nesse pequeno segmento? Então, assim, se a gente achar que a escalada de medicamentos de preço em oncologia está subindo tanto que a gente vai ter que colocar uma avaliação de tecnologias, que seja uma avaliação transparente, com critérios claros, envolvendo todas as tecnologias. Endovenoso, intramuscular, subcutâneo, via oral, via irradiada, via spray nasal, qualquer coisa, qualquer medicamento vai ter que passar por uma avaliação.
E aí a Anvisa vai ter que sentar com a ANS, com a própria Conitec, depois no SUS, para fazer uma avaliação meio que unificada, para não ter esse impacto bizarro que a gente tem na nossa prática clínica hoje, para ser uma avaliação única. Eu acho que esse é o caminho ideal. Eu acho que a gente precisa ter. Eu acho que, realmente, não dá para a gente dizer que a gente está indo para um bom caminho nos preços dos medicamentos hoje. De novo, a gente fala que preço não é igual a valor, preço não é igual ao custo final. O exemplo que eu dei do denosumab e ácido hialurônico é esse. Justamente, um preço um pouco maior pode representar economia de recurso, mas uma coisa é o denosumab que custa R$ 1.400, outra coisa é hipinivo endovenoso, não é oral, que custa R$ 100.000 a aplicação. A outra coisa é um medicamento oral que vai ser incorporado e que para inibidor de ciclina para câncer de mama, que é super incidente na população, que é oral, que vai aumentar em, sei lá, 1000% o custo das pacientes. Eu acho que a gente tem que pensar em racionalidade de gastos. Mas pensar em racionalidade de gastos não é brecar o acesso, né? Não é bloquear o acesso e dizer, não vou pagar. Isso não é racional, isso não é transparente. Então a gente precisa realmente rediscutir. Eu acho que, entre outras coisas, a precificação dos medicamentos e uma precificação baseada no valor real é o caminho de uma questão mais racional a longo prazo. Perfeito. Alguém quer participar? Eu queria fazer um comentário, Davi, posso? Falou, deve? Pode, Márcia. Seja bem-vinda, Márcia. Não, tá ótimo. Acho que o André pontuou várias coisas que daria para a gente ficar horas aqui discutindo, né? Mas um exemplo prático que eu gostaria de dar para todo mundo, né? Há anos atrás, a gente nunca teve tratamento do osso para mieloma múltiplo no SUS, né? Então, eu lembro da minha residência, do meu começo de hematologista, os mielomas todos quebrando espontaneamente. E com a incorporação do pamidronato, depois do ácido zoledrônico pelo SUS, eu estou falando na rede pública, né, gente? Hoje a gente não vê mais essas fraturas espontâneas. Com certeza, os pacientes com mieloma estão sendo muito mais bem tratados em relação à parte óssea do que anos atrás. Então, é um exemplo muito prático do que foi uma incorporação de tecnologia e que não demorou muito para acontecer, mas hoje ela existe. Em outro ponto que eu gostaria de mencionar também, que o André também falou, como que a gente pode ajudar, né? Acho que a grande dificuldade da gente conseguir incorporar melhor as novas tecnologias é a falta de dados que a gente tem. Então, os registros das doenças, os números de casos são mal registrados, vamos dizer assim. O INCA registra, mas o registro que o INCA faz não é o mesmo que os pacientes de plano de saúde que estão em outro setor acabam tendo. Então, assim, é muito difícil também para os gestores falar assim, ok, vamos incorporar tal droga, mas quantos pacientes efetivamente nós vamos tratar por ano? Então, já fui em várias reuniões com vários serviços e assim, um olhando para o outro, tipo assim, eu não sei quantos pacientes no meu serviço talvez vão precisar de tal remédio. Então, essa questão de registros de doenças, eu sou bastante entusiasta, eu acho que é uma forma da gente melhorar os dados para a ANS, enfim, os gestores terem uma melhor noção do que estão fazendo, né? E grupos de sociedade de pacientes, eu acho que também deve ser sempre estimulado. Né? Um exemplo muito claro que a gente tem na hematologia, a sociedade de hemofilia dos pacientes, que pelos pacientes, os hemofílicos hoje conseguem ter fator para tomar em casa. Então, os pacientes têm realmente uma força muito grande, só que a gente não tem essa cultura, né? A gente não tem a cultura dos pacientes se unirem por uma causa e a gente também não tem a cultura de fazer projetos cooperativos entre vários serviços para melhorar os dados que nós podemos ter. Né? Acho que são essas duas considerações que acho que eu gostaria de deixar para vocês. Muito bom. A questão de participação de todos é fundamental. Justamente acho que esse foi um dos grandes ensinamentos que a gente teve na luta pela incorporação de novas drogas no SUS, na oncologia recentemente,
que a gente fez parte junto com a SBOC. Então, incorporação de pertuzumab e trastuzumab para câncer de mama metastático é um grande exemplo. Então, assim, obviamente, sem um trabalho técnico não seria possível. Então, assim, é bom fazer o trabalho técnico, mas só ele não resolve. Então, tem que ter a participação da indústria, tem que ter a boa vontade da indústria de oferecer o remédio a um custo mais acessível, tem que ter a boa vontade do governo de dizer que se aquele custo chegar, ele vai realmente incorporar, vai ter boa vontade de incorporar, mas a pressão da sociedade, da sociedade civil, das entidades representantes de pacientes foi fundamental. Então, o Coguia é um exemplo, mas tem várias outras instituições de pacientes diretos que foram relacionadas e que fizeram uma pressão política muito importante. Porque infelizmente não, acho que faz parte de todo, o homem é político, né? Então ele tem que expressar a sua vontade de incorporar alguma coisa, ele tem que expressar a carência que tem em determinadas situações. Mas também se cada um desses atores atuar sozinho, não vai funcionar. Então, o trabalho técnico não vai resolver sozinho, o governo não vai resolver sozinho, o paciente reclamando sozinho não vai resolver nada. Então, é justamente a pergunta que o Davi fez é muito boa, quer dizer, quem que é o protagonista, né? Quem que tem que assumir mais a responsabilidade de chamar todos? Eu acho que é alguém, cada um de vocês pode fazer um pouquinho desse papel, cada um de vocês até pode assumir um pouco de papel de protagonista também, por que não? Sabendo o caminho das pedras, dá para fazer, dá para seguir. Só complementando, acho que é uma coisa que a Márcia comentou e a gente sempre discute muito em grupo é a questão de ter o dado, né? Eu acho que ter dado é ter informação e ter informação é ter poder, né? Eu acho que a gente só vai realmente conseguir ter respaldo para conseguir brigar e conseguir uma incorporação tendo esses dados, mostrar a importância dessa informação. Então, acho que com certeza, Márcia, essa ponderação que você falou é realmente muito importante. E também a questão, eu acho que a gente já vê uma diferença da importância sobre esse assunto, foi hoje, quinta-feira à noite, 60 pessoas escutando durante 1 hora sobre a importância de farmacoeconomia, a dificuldade de incorporação. Isso realmente já mostra que a gente já está mudando a nossa forma de encarar esse problema. Esse é um problema mundial, é um problema nacional, e no Brasil, por ser um país subdesenvolvido, que a questão de acesso é extremamente difícil e a desigualdade é extremamente grande, eu acho que é fundamental a participação de todos nós, da maneira que a gente consegue fazer, com maior ou menor impacto, mas juntos, com certeza, a gente vai conseguir aí melhorar e deixar pelo menos uma coisa mais sustentável, como o André falou. O sistema não vai quebrar, ele vai se adequar, mas a gente não quer que se adeque à pior situação, ficar pior do que está, né? Eu acho que seria mais isso. Eu vou ter que... Há 10 anos, só uma coisa, há 10 anos atrás, para falar desse assunto, eu ia estar fazendo um monólogo, ou talvez eu fosse dar uma aula para uma pessoa diretamente só, não com 60. Então, de novo, parabéns a todos pelo interesse de estarem aqui. E para finalizar, novamente agradecer a Ângela, eu acho que a oportunidade de discutir esse tema é uma coisa que realmente a gente não vê no nosso dia a dia, nas aulas aí, várias aulas durante a semana, e é raro a gente ver uma discussão de alto nível, uma apresentação como essa do André. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado André, obrigado Márcia, e obrigado a todos que contribuíram e ficaram aqui com a gente até esse horário.